Oi, meus amigos, meus irmãos, espero que estejam todos bem na graça de Deus, né? Que vocês possam sentir a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Hoje vamos para mais um bate-papo, mais uma conversa sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, que é uma conversa muito boa, muito gostosa de fazer. E para que essa conversa seja realmente proveitosa e seja guiada pelo Espírito Santo, vamos pedir a presença do Espírito Santo conosco. Senhor, nós pedimos a presença do Espírito Santo aqui conosco, nós pedimos que o Senhor guie para que nós possamos entender cada dia um pouco mais da Tua Palavra, para que nós possamos caminhar sempre guiados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Na outra conversa nós falamos da Bíblia, o porquê eu creio na Bíblia, o que é interessante na Bíblia, a gente viu algumas coisas, alguns tópicos sobre a Bíblia, e hoje nós vamos conversar sobre Gênesis, né? O livro de Gênesis. O livro de Gênesis é muito bom, eu gosto demais. Sempre gostei. Eu lembro quando eu era garoto que ia fazer, minha mãe colocava a gente para ler a Bíblia, e eu gostava demais do livro de Gênesis. Então vamos conhecer um pouco mais desse livro, e antes de mais nada, né, para o pessoal falar, mas o William não é teólogo, o William não estudou teologia, o que ele está fazendo? Lembra que eu falei para vocês que eu estudo o mesmo estilo que eu levo da estudar a literatura, a pesquisa, o estilo de pesquisa que eu faço para trazer para os meus alunos de uma maneira mais fácil, porque eu sou professor de literatura, eu também pesquiso para a Bíblia. Então, para vocês saberem, né, só para ter uma ideia, eu estou usando alguns textos, alguns livros, né, como interpretar a Bíblia, de Curtin Allen, História dos Hebreus, de Joséfo, Introdução à Exegese Bíblica, de Michael Gorman, Comentário de Isaías, de Stanley Moran, né, Princípio da Interpretação Bíblica, de Louis Berkman, Como Conhecer a Bíblia, de Frank Hassen. Também estou usando a revista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da doutora Cláudia André. Estou fazendo um curso com o doutor Rodrigo Silva. Então, né, e uma coisa que eu falo para vocês, mesmo com tudo isso que eu falei agora, as coisas que eu mostrei um pouco só do que eu vou pesquisando, quando você ouve alguma coisa, faz que nem Paulo falou dos bereanos, não fica só no que disse, pesquisa, vai atrás. E eu falei para você, eu não falo grego, eu não falo hebraico, o meu inglês é inglês de dicionário, mas eu tenho várias traduções da Bíblia. Tem tradução da Bíblia no celular, né? Quem tem o celular tem várias, você tem um aplicativo lá com várias Bíblias, várias traduções da Bíblia, né? Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia, a que eu gosto de usar muito aqui, ó, é a Revista Atualizada, né? Tem uma revista atualizada de 2017, mais moderna. Eu também gosto de usar a Nova Versão Internacional, tá? Que está aqui, ó, que é muito boa também, tá? Nova Versão Internacional. Então, use várias Bíblias e não fique só no que falaram, o que o pastor, o padre, o bispo falou, o que o William falou. Pesquise, vá atrás, procure, não fique só nisso aí, tá? Até porque é enriquecimento seu também. Não fique com o que os outros falam. Eu faço isso em literatura também, quando eu vejo alguma coisa, eu não fico só no livro didático. Eu vou atrás de outro livro, eu vou atrás de outras pesquisas, tá? Que eu acho que faz muito bom. Vamos entender um pouco do livro de Gênesis. Gênesis, o título é Bereshit, tá? Até porque os judeus, eles têm o costume assim, tem o costume de dar o nome do livro às primeiras palavras. Então, Bereshit Bará, que é o nome do livro. Ele foi traduzido para Gênesis através da Septuaginta, tá? Então, através da Septuaginta que teve o nome. Mas a gente pode ver aqui que ele tem um nome assim, ó. Primeiro livro de Moisés chamado Bereshit, Gênesis, né? Isso por causa da Septuaginta. Então ele tem o nome de Gênesis, tá? E é o primeiro subtítulo, primeiro livro de Moisés. Como disse Moisés, qual é o autor? O autor é Moisés. Mas a gente depois vai discutir um pouquinho isso, que tem gente ainda que
Principalmente tinha um período também que diziam, tinha uma dúvida, certa dúvida sobre isso. Quando a gente entrar no capítulo 2 de Gênesis, quando a gente se aprofundar um pouco, a gente vai entender um pouco mais sobre o autor. Mas o cristão e o hebreu, tá? Consideram, tanto judeus como, hebreu não, tanto judeus como cristãos, consideram Moisés como o autor do livro, o grande legislador, né? Qual o contexto histórico, qual época foi escrito esse livro? Esse livro foi escrito por volta de 1500 anos antes de Cristo, tá? Nesse período os hebreus ainda eram escravos no Egito, tá bom? Quando a gente nota o capítulo 1, tem uma coisa, os primeiros capítulos eles não podem ser colocados numa ordem cronológica histórica. Tá? Como a gente fala história, como a gente estuda história. Tá? Depois a gente vai ver isso um pouquinho mais. Tá bom? Como a gente entende história hoje. Ele é escrito em prosa, tem gente que diz que é a poesia, porque a poesia hebraica é diferente da nossa poesia. Tá? Eu dou aula de literatura, eu falo de poesia para os alunos. Quando chegar mais na frente a gente vai entender também a diferença da poesia hebraica e da poesia a nossa ocidental. Tá? Mas ele é escrito em prosa. O tema do livro é a criação e depois o relacionamento de Deus com o homem, tá? Não só com o homem, mas com todas as criaturas criadas por ele, a entrada do pecado no mundo, a salvação feita por Deus. Tá? No livro de Gênesis, a gente vê o homem como um ser moral e livre. O que significa isso? É que ele tem livre-arbítrio. Eu e você, o que prova em Gênesis que nós temos livre-arbítrio para nós fazermos o que a gente acha que deve ser feito. Tá? Mas também mostra ali que quebrar a lei de Deus foi um infortúnio do homem, tá bom? Foi um infortúnio do ser humano. Então essa é um pouco da parte técnica. A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre tudo isso, tá? A gente vai ver um pouco mais isso conforme a gente for estudando o livro de Gênesis. Mas vamos lá para o primeiro verso de Gênesis. Vamos entender um pouco. O livro de Gênesis, ele começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Lembra que quando eu falei para vocês que o livro ele é chamado Bereshit Bará pelos judeus, né? Pelo povo judeu, porque eles davam nome às primeiras palavras, tá? E aqui a gente tem o nome do livro, né? Que no começo está assim: Bereshit Bará Elohim et Hashamaim vet Haaretze, tá? Mas ele vai ficar com a primeira parte, Bereshit bara Elohim, isso aqui, que a gente tem, no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Vamos analisar isso aqui, a gente vai analisar um pouco com o conhecimento que eu tenho de gramática também, e um pouco desses que eu falei para vocês, desses estudos que eu tenho feito, um pouco dos livros que eu tenho tirado, esses estudos. A gente vai começar de trás para frente, tá? Vamos começar o contrário. Então é Bereshit bara Elohim, vamos ver Elohim, tá? Elohim, o que é Elohim? No princípio criou Deus. O que acontece, olha aqui, está dizendo aqui na Bíblia, tá? Elohim é plural. Plural? Sim, Elohim é plural. Esse título para Deus, Elohim, aparece 2.500 vezes na Bíblia, tá? É palavra plural de El, tá? Deus, Elohim, plural, tá bom? A primeira vez que aparece é aqui. Elohim também eram chamados deuses do povo ali que cercava Israel também, né? Os Elohims de Canaã e tal. Só que há uma diferença aqui. Quando a gente vai ver a tradução Bereshit bara Elohim, os verbos, e está aqui na Bíblia, tá? Ó, tá aqui dizendo, ó, o verbo usado para Elohim é sempre no singular. Então, se a gente trouxesse para o nosso português, hoje estaria assim: no princípio criou deuses os céus e a terra, tá? É meio confuso para a gente entender, mas
Depois a gente, quando apresentar os nomes de Deus, a gente vai entender um pouquinho mais, tá? Então assim, Elohim é plural, mas o verbo é sempre no singular, tá? Toda vez que aparece Elohim como Deus, plural. Elohim, Deus, plural. Verbo singular, tá? Então no princípio criou deuses, os céus e a terra, tá bom? Então esse é Elohim, que já dá um pouco a ideia de ser mais de um ser na divindade, tá bom? Mas a gente vai se aprofundando aos poucos, não precisa ficar assim que a gente vai entender isso aí, tá? Mas antes que eu me esqueça, já ia esquecendo, dê seu like, comente, compartilhe, ative o sininho, tá? E se inscreva no canal. E se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, se você tiver um pedido de oração, coloque aí, a gente vai orar por você, a gente vai comentar, e a dúvida que você tiver, se eu puder eu tiro, se eu não puder, eu arrumo quem tira, tá? Eu arrumo gente aí que pode esclarecer isso aí, não só para você, para mim, porque se você tiver uma dúvida, eu não souber, também é uma dúvida para mim também, tá? E a gente vê isso aí. Então vamos lá, voltando, Bereshit bara Elohim, Elohim é deuses, tá? Usado para os deuses das nações, só que quando usava para esses deuses, o verbo era no plural. Para o Elohim, Deus de Israel, o Criador, ele é usado o verbo no singular. E esse termo Elohim significa supremo, poderoso, tá? Ele aparece também em Salmo 19:1, que diz assim: o céu declara a glória de Elohim e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tudo bem? Continuando, agora a gente vai ver o bará, tá? O verbo bará. O verbo bará, ele significa criar ou criar uma coisa nova, ou trazer existência. Tanto que esse verbo está aqui dizendo, ele é só usado para Deus na Bíblia, tá? Então o verbo bará é um verbo que significa iniciar uma coisa nova, trazer a existência, e toda vez que ele aparece na Bíblia, ele é usado só para Deus. Ele não é usado para para o ser humano, por exemplo, tá? Porque esse verbo, como ele significa trazer existência, significa iniciar uma coisa nova, ele só pode descrever uma ação divina, tá? Ele é usado num resumo que se faz lá em Isaías 43. Isaías 43:18, porque diz assim, ó, porque assim diz o Senhor que criou os céus, ou que bará os céus, tá? O Senhor que formou a terra, que a fez e estabeleceu, não a criou para ser o caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então os verbos usados aqui são bará, porque é uma criação. Só Deus usa o verbo bará, é criar, sabe? É descrever algo novo, algo que não tinha, trazer a existência, tá? Por isso bará a gente já viu aqui, tá? A criação. Por isso que usa aqui Bereshit, bará, Elohim. Deuses, Deus, deuses criou, tá? Os céus e a terra. Mas agora a gente vai para o Bereshit. Vamos entender o que é o Bereshit, tá? Então a gente vai lá, voltando atrás. Então a gente vê aqui, no princípio criou Deus. Bereshit, a gente tem e eu também baixei um aplicativo que eu estava aprendendo o hebraico. E eu aprendi aqui Beit, tá? Eu só não consigo desenhar ali, eu não consegui ainda. Eu vou chegar lá, gente, eu vou chegar lá. Mas Beit é casa. Então B, a gente tem que dividir. B, depois Reshit, tá? B, ele pode significar casa, ou ele pode ser uma preposição. A preposição, tá? Que a doutora Cláudia diz lá, que pode ser em ou no, tá? Tanto que tem alguns estudos que diz assim, quando ele separa ali o Bereshit, eles colocam assim,
Em um princípio criou Deus os céus e a terra, porque pode ser a preposição em, tá? Ou a preposição no. Aí eles fazem isso quando eles separam. Em um princípio criou Deus os céus e a terra. Então ela é uma preposição. Beit pode significar casa, mas o B, tá? Que também o mesmo símbolo pode significar preposição. Aí vem a palavra reshit, tá? Reshit. Reshit pode significar cabeça, pode significar princípio, pode ser primeiro, pode ser começo, pode ser superior, pode ser primogênito, pode ser primazia. Aí você fala, nossa, tudo isso sendo criado, né? Uma palavra significar tanto. Olha, a língua portuguesa tem cerca, e isso eu sei, tem quase 200 mil palavras. É claro que a gente não usa todas essas palavras no dia a dia, a gente usa menos. Mas quando você pega aí essas quase 200 mil palavras, você tem, por exemplo, a palavra manga, que pode ser manga de camisa, que pode ser fruta, tá? Bola, que pode ser bola de futebol, pode ser bola do joelho, quando o pessoal fala, nossa, pegou a bola, né? Então, uma palavra tem vários significados. A palavra ação. A palavra ação pode ser de sadio, pode ser verbo, tá? Pode ser são de santo, tá? Então, se na língua portuguesa, que a gente tem quase 200 mil palavras, a gente ainda pega uma palavra e usa tanto, no hebraico bíblico, eles tinham 8 mil palavras. 8 mil palavras, o hebraico bíblico. Por isso que, às vezes, uma palavra só, que nem a palavra reshit, que vem na palavra rot, pode significar tanta coisa. Pode significar cabeça, pode significar princípio, pode significar primeiro, pode significar começo, pode significar superior, pode significar primogênito, pode significar primazia. Tá? Então, pode significar tudo isso. Então, se a gente, que tem tantas palavras, a gente usa uma palavra para significar várias outras, imagina no hebraico bíblico que só tinha 8 mil palavras. Né? Então, a gente, partindo disso, a gente pode ler o verso aqui em um princípio? Não. Você vê que eles traduziram para no princípio. Tá? No princípio. No princípio ou em o princípio, ou através do princípio, a gente pode ler assim também. Em o, a gente também pode usar a preposição através no princípio, tá? E eu não estou forçando barra, hein? Em o princípio, ou num princípio, tá? Dr. Rodrigo Silva diz o seguinte, não se usa artigo antes de um nome próprio no hebraico. Então eles não podiam usar em um princípio, eles podem usar no, que também pode ser usado através do princípio. Então a gente pode colocar aqui, no verso 1, através do princípio, Deus criou os céus e a terra. E esse princípio, segundo o Dr. Rodrigo, ele pode ser uma pessoa. Ah, mas como é que eu consigo provar isso na Bíblia e ninguém está viajando? Vamos lá em Colossenses 1,13. Se tem alguém, gente, eu sempre falo para todo mundo, quando eu estou conversando com os meus amigos, a gente vê falar do grande apóstolo Paulo. Se tem alguém que entendeu muito bem a obra de Cristo, foi Paulo. Quando você lê as cartas de Paulo, você fala assim, ele entendeu o que Cristo veio fazer. Tá? Esse sabia o que Cristo veio fazer. E Paulo, se ele tivesse aqui vivendo hoje, a gente ia dizer que ele ia ter 1, 2, 3 pós-doutorado, era um poliglota, e ele era mesmo, tá? Quando você vai em Colossenses 1, a partir do verso 13, pensa o seguinte, ele escreveu em hebraico, em grego, no Novo Testamento, mas Paulo era hebreu. Então vamos lá, olha o que ele diz aqui. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, tá? No qual temos a redenção. Redenção em quem? No Filho de Deus. A remissão dos pecados. Essa é a imagem do Deus visível, o primogênito. Lembra que Bereshit é primogênito. Então, o
Bereshit da criação. Ah, mas ele escreveu grego, mas a mente dele era hebraica, tá? O primogênito, o Bereshit da criação. Pois nele, ou em ele, ou através dele, tá? Foram criadas todas as coisas. Através de quem? Do Bereshit. Através dele foi criado todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele, tá? Ele é o que? Ou, como ele diz assim, ele é antes de todas as coisas. E tem algumas versões que diz assim, ele é o princípio de todas as coisas. É o que? Ele é o Bereshit de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Aí olha o que ele diz no verso 18. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o que? Bereshit. Ele é o princípio. Ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Você vê aqui que Paulo usou todos os significados da palavra Bereshit. Então você tem aqui, ó, primogênito, primazia, ou antes de depende da versão, antes de todas as coisas, cabeça, princípio, primazia. Tá? Paulo usou tudo, entendeu? Então, quem é esse no princípio, ou em, através do princípio? Através de quem Deus criou? Quem é o Bereshit? É Deus. Ah, mas como é que eu... Só isso? Vamos a João. João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 1. Olha o que ele diz. No princípio era o verbo. Era o verbo de ligação. Tá? Então você tem aqui, ó, por que ele não colocou no princípio estava o verbo? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Olha assim que diferença. No princípio, olha a diferença que ele usa o verbo aqui. Era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Se pensar que João era judeu, mesmo escrevendo o livro em grego, mas a mente dele é judaica, ele escreveria assim, que Bereshit, na mente dele, era o verbo. Tá? O Bereshit era o verbo. Vamos lá para Marcos, que também entendeu. Marcos também escreveu para judeu. Lembra que lá que o hebreu sempre dá nome ao o verso, né? Ao livro, a partir da primeira palavra. E aqui você tem a primeira palavra. Nós chamamos do Evangelho segundo Marcos, foi escrito em grego, mas lembra que Marcos também era judeu, tinha mente judaica, e ele coloca aqui Marcos 1, verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, quando ele vem aqui, ele fala Bereshit, é o princípio. Lá atrás, você teve o princípio, o Bereshit da criação. Aqui você tem o Bereshit. Esse Bereshit se transformou carne e habitou entre nós. Tá bom? Então a gente viu aqui o princípio do Gênesis e a gente vai continuar na próxima conversa, bate-papo, sabendo um pouco mais dessa maravilha. Hoje você viu que Elohim é deuses, mas o verbo é no singular. Você viu que Bará é um verbo que só é usado para criação de Deus, é um verbo criar, mas é usado só para Deus, porque ele significa iniciar coisa nova, trazer a existência, e só Deus é que pode trazer a existência. E você viu que Bereshit significa no princípio, através do princípio, e como João disse, tudo foi feito por ele e através dele, o próprio Jesus Cristo. Até a próxima conversa. Fiquem com Deus. Tchau para vocês.